Então nós agora vamos tratar sobre a coragem de Esther. O que deu coragem a Esther? Porque até agora, antes ela estava obedecendo ao seu primo de não revelar sua identidade. Porém, todos lá na corte já sabiam que o Mardoqueu era o quê? Era judeu. Todos já sabiam que ele era judeu, ok? Isso está resolvido. Porém, a outra coisa que nós podemos analisar é que no primeiro banquete, Esther, ela viu que não havia possibilidade de expor o plano de Amã para o rei Assuero. Ela foi prudente porque ela compreendeu que não tinha elementos suficientes para levantar uma palavra contra a maior autoridade depois de Assuero, contra Amã, uma acusação contra um homem que estava no poder, na grandeza, e que o rei o ouvia, não seria algo fácil. É assim, rapaz, a gente tem que pensar nisso. Formular uma denúncia contra Amã não era... Eu creio que isso aqui, pastor Luiz e pastor Adalberto, isso é tão sério que às vezes um cristão tem um inimigo, às vezes o cristão tem um opositor, que ele tem até medo de falar no nome dele, por causa da grandeza daquele inimigo, do poderio que ele tem. Mas a Esther, ela foi inteligente. Ela ficou procurando brecha, ela ficou olhando a situação. Em cada ato que ela observava, que ela praticava, ela tinha prudência, ela tinha observação. Então, no primeiro banquete, ela viu que não tinha como, naquele instante, dizer para o rei que era Amã que estava projetando todo o mal. O que ela faz? Ela pede um tempo e faz um outro banquete. Isso é muito interessante nós atentarmos para isso. Ela faz um outro banquete. E quando ela faz esse outro banquete, o cenário já estava mudando, não é isso? Por quê? Porque o Mardoqueu já era o quê? Já o Mardoqueu já estava sendo exaltado pelo rei. Já estava reconhecido pelo rei. Isso aqui vai dar mais coragem para quem? Porque como ela começou a orar, ele também foi orando, as suas amigas, todos foram entendendo que Deus estava agindo, que Deus estava mudando o cenário. Porque quando Deus começa a agir, e quando a gente começa a perceber o agir de Deus, nós temos sinais. A gente vai vendo alguma porta se abrindo, você vai vendo o inimigo batendo em retirada, você vai vendo enfraquecimento em alguma parte. Então, o que vai dar agora, nesse segundo banquete, a força, a coragem para Esther se despertar, já era o elemento que ela começou a ver Deus agir. Ela começou a ver Deus agindo, já exaltando quem? Mardoqueu. Porque se o Amã era grande, lá no capítulo que nós lemos sobre Amã, ele agora já andou pelo meio da rua todinho segurando o cabresto do cavalo, dando glória para quem? Para Mardoqueu. Então, o que vai dar coragem a Esther para ela falar com o rei, para ela declarar a linhagem dela, já era esse primeiro elemento que ela viu. Porque se ela compreendeu que o rei tinha dado honra para Mardoqueu, que era judeu, então ela foi inteligente. Deus está começando a agir. Olha para cá, bota para cá, Caio. Vamos começar. Nunca procure agir se você não tiver a brecha de Deus. Se você não tiver sinais de Deus para agir. Nós podemos analisar que a Bíblia diz claramente que alguns momentos as pessoas viram que Deus estava dando sinais. Gideão, além do sinal do velo, ele também foi no arraial do inimigo e ele viu os dois conversando e dizendo, isso é a espada de... Aí ele entendeu que era Deus no negócio. Então, nunca entre, e olhe para cá, não é um sinal que o pastor Luiz está dizendo, nem que o pastor Adalberto está dizendo, que às vezes a pessoa pode dar sinais errados. Você está orando, alguém pode falar, mas você mesmo tem que ter a sua confirmação. Então nunca entre em algo se você não tiver a confirmação de Deus. Veja no capítulo 18 de Êxodo, que Jetro, ele dá o conselho para
Moisés. Mas depois ele diz: mas tu ora ao teu Deus e ele te dirá. Então, você não pode ir pela cabeça dos outros. Você não pode ir só pela revelação que o fulano teve, só pela visão. Senhor, o irmão teve essa visão, a irmã também. Eu tenho esse plano, Pai, mas é da tua vontade. Me orienta, me dá um sinal. E o Deus dos céus, ele vai te orientar. Então, nunca entre numa coisa se você não tiver a confirmação de Deus. Lá no capítulo 18 de Reis, 1 Reis, quando Elias mandou cavar o rego, mandou botar o novilho e não meteu fogo, fez toda aquela encenação, aí ele diz: conforme a tua, eu fiz todas estas. Então, coisa de crente não é coisa de doido, coisa de crente não é coisa de menino alienado. Não, nós não somos alienados. O que tem problema hoje são essas crenças que não têm base bíblica, que não têm orientação, que trazem prejuízos. Eu vi uma pessoa que ele entrou na política, aí ele se candidatou em um cargo, não vou dizer qual é o cargo, mas era um grande cargo. E aí ele começou a dizer que tinha várias revelações e tudo, e ele perdeu a política. E todos na oração diziam para ele entrar na política. Muito cuidado com profecias. Por